Oi galera, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai tentar entender como funcionam as funções insert e delete dentro de uma árvore binária de busca e vamos analisar o código linha por linha e ver na prática como esses métodos se organizam e se modificam dentro dos nós das árvores, né? A gente vai começar aqui primeiramente com o def insert, né, que vai receber um self e um valor que é o que vai ser comparado, né, o valor que vai ser inserido, então a gente tem que fazer as comparações. Dentro dele a gente vai colocar um if, que vai verificar o quê? Se o valor o valor, né, que a gente está digitando for menor que o nó atual, ele deve ir para a subárvore da esquerda. Então, tipo, a gente vai comparar ele com o self-root. E se não houver filho na esquerda, que a gente vai usar o left shield, se ele for vazio, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar definir o pai do novo nó, né? A gente precisa tentar encontrar para poder fazer essa definição. E aí, o que é que a gente vai precisar fazer após isso? Quando a gente conseguir tentar verificar se há filhos ou se não há filhos e tentar verificar, né, para definir o pai do novo nó, a gente vai fazer o quê? Que caso já exista um filho, né, a gente precisa do se não. Então, eu vou só terminar de digitar aqui essa parte, né? Porque caso já exista um filho, à esquerda, a gente vai ter que aplicar a inserção recursivamente, né? Ou seja, a gente vai chamar o self.leftShield e inserir um valor novo. E para continuar, né? Deixa eu só terminar de digitar aqui. Para continuar, caso contrário, o que é que vai ser feito? O valor vai para a subárvore da direita, né? Que vai ter valores iguais, que também vão para a direita. Dependendo se ele for maior, principalmente. E aí, dentro disso, a gente vai verificar que se não houver filho à direita, a gente vai criar um novo nó e definir como os filhos da direita funcionam, né? Definir, no caso, funciona não. Criar um novo nó que defina como os filhos direita. Basicamente a mesma coisa do que a gente fez com o nó esquerdo, só que diferente do left shield, a gente vai usar o right, que é os filhos da direita. Então, aqui a gente só está digitando porque é a mesma função. A única coisa é porque um está comparando a esquerda e o outro está comparando a direita, né? A gente vai verificar se vai ter filhos à direita. Se não tiver, a gente vai criar um nó e definir como filho. E caso já tenha, a gente só vai chamar a inserção recursivamente. E esse código do insert, ele é basicamente só isso, né? Então, a gente vai fazer o que agora? Deixa eu só terminar de escrever aqui. A gente vai tentar, após fazer essa função de verificação de inserção, no caso, né, de inserir um novo valor que já venha de uma maneira organizada, a gente vai fazer o teste, saber se vai funcionar, né? Então, após terminar, a gente está vindo aqui para baixo. Primeiramente, a gente vai compilar, né? Eu já deixei uma parte pronta, né? Que é uma árvore criada já, com os valores inseridos. E depois, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar, observar, né, esse valor que está inserido aqui e pegar depois um print para poder colocar novos valores. Então, a gente vai colocar aqui os valores que vão ser inseridos, né, inserindo novos valores nas árvores, como tem dizendo aqui. A gente vai pegar e compilar, porque a gente vai receber o tree, que é o nome do que eu chamei lá em cima, quando eu fui criar a árvore, e ele aparece aqui os valores em ordens, que são os valores do menor para o menor, é uma coisa normal, e aqui mostrando a árvore dele, com esses valores adicionados, né? Então, a gente pode perceber que está dando tudo certo. Essa compilação, né, dos valores, de definir os valores. A gente pode até também verificar aqui rapidamente como é a árvore antes de adicionar esses valores. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem que tem uma diferença e que os valores realmente foram adicionados em seus devidos lugares, né? De acordo com o número que foi colocado. Por exemplo, como eu coloquei aqui o insert o 2 e o 19, eles vão ser adicionados organizadamente dentro da árvore. Então, vamos só testar aqui. Só digitar aqui o tree, print, e pegar a árvore. E agora vocês vão entender, ó, a árvore antes dos valores estarem adicionados e a árvore pós os valores estarem adicionados, que está com os valores que eu coloquei, né, que são o 2 e o 19, nos seus devidos lugares. Então, agora a gente vai aqui, né, para poder executar o método delete, que do mesmo jeito que a gente fez o insert, agora precisamos mostrar como funciona o método delete. Então, a gente vai criar aqui uma def, né, que vai receber o nome delete, e dentro vai ter
os valores self e valor, né? Que são a mesma coisa do método insert, que vai mudar apenas a questão da diferença lá, né? Primeiramente, a gente vai tentar comparar o valor com o self-root, que é o menor nó atual, né? A gente vai tentar verificar se esse valor que está sendo removido, ele está na subárvore esquerda. Se ele tiver, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um outro si, né, para poder verificar se ele é da esquerda. E aí ele vai receber o valor que vai ser deletado. No caso, tipo assim, se esse valor for da esquerda, ele vai ser deletado. Ele vai receber o valor. No caso, ele vai perder o valor que está nele vai ser deletado. Então, o que é que a gente vai fazer após isso? Caso o valor, depois que a gente terminar essa parte aqui da definição, né, de dizer que ele vai receber o valor deletado, que é a função. Só terminar de digitar aqui. Pronto, agora sim, a gente vai criar um elif, porque a gente precisa verificar se esse valor está na subárvore da direita. Então, tipo assim, se o valor for maior do que o menor nó atual, ele está na árvore da direita. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar se ele é um nó da direita, né? Se o self.right é um nó da direita. E vai adicionar aqui um self, que vai receber o right shield e que vai receber o valor a ser deletado. Então, a gente vai tentar verificar isso, né, para poder ter uma noção. Porque é a mesma coisa do que foi feito por da esquerda. Então, a gente só vai apenas tentar digitar aqui e fazer a mesma coisa. Após isso, né, enquanto eu já vou falando logo um pouco mais, enquanto eu digito aqui, que a gente vai ter que criar um else. A gente vai criar o elif, né, que é se não, se, no caso, né, a gente vai fazer essa verificação para saber se ele é o valor da direita ou não. E após isso, a gente vai precisar criar um else também, porque a gente sabe que os nós têm 3 casos, né? Que é o nó com apenas um filho, o nó com um filho só, no caso, o nó com apenas um filho, o nó sem filho e o nó com 2 filhos, que são os 3 casos, que é o sem filho, o com um filho e o com 2 filhos. Então, a gente vai precisar definir esse valor. A gente vai precisar tentar entender para poder fazer essa verificação. Se essa árvore é o quê? Se essa árvore é um nó com apenas um filho, se essa árvore é um nó com apenas 2 filhos, ou se essa árvore é um nó sem filho. Porque a gente vai precisar encontrar isso, saber disso, para poder fazer com que seja deletado. Eu tô errando muito aqui no vídeo, né? É por isso que tá demorando um pouco para eu poder chegar logo nesse else, mas eu já tô adiantando logo vocês pra gente buscar entender sobre isso. Então, só terminando de digitar aqui e vai receber o valor. Pronto. Agora sim, a gente vai para essa parte do else, né? Que primeiramente a gente vai verificar, né? Eu vou colocar aqui que o primeiro caso é verificar se o valor que a gente precisa colocar, né? Verificar o caso 1. Eu vou fazer o quê? Eu poderia separar os 3 casos juntos, mas aqui eu vou colocar apenas 2 casos, porque a mesma verificação que eu vou fazer com um nó com apenas um filho ou nenhuma é quase a mesma coisa, né? Porque se não tem filho ou se ele é menor, então ele vai ser a verificação para a esquerda. Então, o que é que a gente vai fazer? Se o self left field for vazio, ou for 0, não sei a preferência, mas se for vazio, a gente vai retornar o nó atual, né? Que no caso vai ser o quê? Substitui o nó atual pelo seu filho, que vai estar na direita, né? Ou então vai ser 0, se não tiver nenhum filho à direita. Então, a gente vai fazer essa verificação, se o nó tem um filho ou nenhum, e diante dessa verificação, a gente vai substituir o nó atual pelo filho dele. E depois disso, a gente vai criar um elif, né? Como eu já estou criando aqui, vai ver o valor à direita e depois vai retornar à esquerda. É fazer o inverso, né? Que vai substituir o nó atual pelo seu filho da esquerda. Então, são esses 2 tipos de caso, né? Que existe. Sim, tem o caso com apenas um filho ou com nenhum, né? Mas eles são 3 casos, no caso. E aí, após isso, a gente vai fazer o quê? Vai verificar o nó com os 3 filhos. Que a gente vai fazer para poder tentar encontrar ele.
a gente vai precisar encontrar o menor valor da subárvore da direita, ou seja, a gente vai tentar encontrar o sucessor, e aí a gente vai tentar entender sobre isso, né? Eu coloquei como caso 2 aqui, mas a gente sabe que é o caso 3, né? Porque o caso 1 e o caso 2 estão aí em cima, mas a gente vai criar o que agora? Uma largura mínima do nó. A gente vai colocar, no caso, a gente vai tentar encontrar o menor valor da subárvore da direita, ou seja, a gente vai tentar encontrar o sucessor, e para isso a gente vai criar um mínimo large node, que é o nó mínimo, no caso, menor largura do nó, e vai fazer com que ele receba o valor mínimo. Ou seja, qual é o valor mínimo daqui? É o valor que tem aqui embaixo na função, né, que já está feita. A gente precisa verificar o código, porque ele vai chamar essa função que está chamando o valor mínimo acima. Aí eu coloquei o delete mais para cima, mas eu poderia ter colocado ele um pouco mais embaixo, né? Mas é porque é para ficar bem mais próximo do insert, então vai facilitar mais o entendimento. E aí o que é que a gente faz? A gente vai substituir o valor do nó atual pelo sucessor, ou seja, a gente vai pegar o self-root, que é o valor atual, e vai substituir ele pelo sucessor, que é o sucessor, é o mínimo large node, que foi a variável que eu criei para receber o valor mínimo. E aí a gente vai substituir o valor do nó atual pelo sucessor, como eu acabei de dizer. E após isso, a gente vai adicionar o self-right shield para poder remover o sucessor da subárvore da direita. Ou seja, a gente vai pegar esse valor e vai adicionar o delete, que vai receber o valor mínimo. Ou seja, ele vai retornar depois um nó atualizado. Para entender melhor, como é que eu posso explicar aqui? A gente vai pegar esse valor atual e vai tentar, no caso, a gente vai pegar esse valor da direita e vai tentar deletar ele para ser substituído pelo valor mínimo que já foi colocado acima. E aí vai retornar o nó atualizado. Agora vamos para um experimento aqui, que eu até tinha deixado tinha deixado comentado, né? Mas agora a gente vai poder tentar fazer aqui uma demonstração de como funciona. Eu coloquei aqui para deletar, por exemplo, o número 12, né? Que é um que está na árvore, a gente precisa verificar se esse não existe na árvore. Então, tipo assim, eu coloquei o valor 12. Vou criar também aqui no caso, eu não preciso nem criar, porque já tem criado aqui em cima. Eu aí até ia criar, mas eu não vou precisar. Então, a gente só executa e verifica que o nó foi deletado. Ó. O nó, antes de ser deletado, vai verificar que está com o número 12 e aqui o nó já está atualizado após a eliminação desse número. Então, tá super fácil, galera. Tipo assim, é algo que exige muito pensamento, exige uma coisa assim que às vezes a gente pensa que não vai conseguir. E me perdoe até pela explicação também, né? Porque eu me embolo muito. Mas eu tentei dar o meu melhor. Obrigada, viu?